Se você crê, diga amém. E aplauda o Senhor. E todo o teu coração dê um grito de júbilo. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: seja bem-vindo. Seja bem-vindo A um novo tempo em que o teu herói vai te aliançar para um futuro, para uma terra que manda leite e mel. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. E antes de nós lermos, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui. E agradecer a Deus pela oportunidade de ter um mentor, de ter um pastor, o apóstolo João Neto, que sempre tem nos ensinado, nos discipulado, nos motivado a romper, a vencer limites e a sair de um nível e entrar em outro, amém? Que você, na sua célula, na sua cobertura, na sua liderança, que você possa romper e vencer todos os limites que porventura você ainda tem, amém? Êxodo capítulo 3 diz assim: apacenta Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama no fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Diga, grande maravilha. Porque a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, do lugar dos cananeus, do Eteu, dos amorreus, dos Perizeus, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Podeis assentar? Fiz questão de ler até o versículo 10, porque apesar de ser um texto bem conhecido, talvez você ainda não teve a oportunidade de ler esse texto. E se no decorrer da leitura você teve a oportunidade de prestar atenção, você percebeu que há um chamado de Deus na vida de um homem. E percebeu que há um sinal de maravilha naquele chamado. Todos nós fomos chamados por Deus. Eu e você, nós fomos geração eleita no coração de Deus. Eu e você tivemos a oportunidade de conhecer a Deus através da palavra, nos render a Yeshua através da palavra, de ter um coração quebrantado na presença de Deus, mas não por uma escolha, porque eu olhei para Deus, olhei para a palavra e falei: eu me apaixonei, e eu quero isso para a minha vida, eu escolhi isso para mim. Isso aconteceu porque Deus marcou um encontro com você naquele momento. Quando Deus ele marcou um encontro comigo e com você nesta noite. Irmão, quando Deus ele decide falar com um homem e com uma mulher, Ele
Agenda o dia, a hora e o ano para poder marcar a vida daquela pessoa. Nessa noite, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque o Espírito Santo vai marcar a sua vida de uma forma muito especial. Em áreas que você nem estava imaginando, em áreas que você nem estava esperando, Deus ele vai lá e vai colocar sal na sua dor, vai colocar sal na sua ferida, vai tirar toda a água amarga e vai transformar em água doce possível para que você possa beber e se alimentar, amém? Muitas desculpas Moisés poderia ter no coração naquele momento, como ele teve. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, sabemos que não é o nosso pastor que está falando com a gente, não é o nosso líder que está chamando a nossa atenção, não é a nossa esposa que está tentando falar alguma coisa. Costumo falar que Deus ele usa 3 coisas. Deus usa pessoas, Deus usa coisas para poder falar comigo, Deus usa situações, circunstâncias para nos mover de um nível e nos elevar em um outro nível. Mas muitas vezes o ser humano costuma fazer um vídeo de mercador. Sabe que Deus está falando, sabe que Deus está presente, mas ele prefere ouvir a voz da pessoa que está do lado dele. Essa semana em família nós estávamos fazendo nosso devocional e o Espírito Santo ministrou Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ouvir a voz de Deus, meu irmão, é um privilégio para a minha vida. Ouvir a voz de Deus é um privilégio para mim e para você. Por que recusar ouvir a voz de Deus? Por que recusar o chamado de Deus? Por que ouvir a voz de Deus, mas fingir que eu não estou escutando? Por que olhar para os sonhos, para a chamada profética que Deus tem para você, e você se recusar e dar o primeiro passo? Existem áreas da nossa vida, meu irmão, que Deus ele quer fazer grandes milagres, é verdade. Mas para que esses milagres aconteçam na minha vida e na sua, é necessário um passo de fé. Diga, passo de fé. Deus ele quer te honrar, Deus ele quer te mudar, quer te moldar, te abençoar, te multiplicar a sua sementeira, te usar com sinais, prodígios, maravilhas, te usar através da palavra, ministrando a palavra à vida de outras pessoas, usar a sua vida através do poder da oração, ungindo a vida de outras pessoas para que ela possa ser curada, orar pela vida de uma pessoa que ainda não foi liberta do vício, da mentira, do roubo, da prostituição. Existem muitas áreas na sua vida que Deus quer te usar, sim ou não? Existem também muitas áreas da sua vida que Deus já usou, sim ou não? Mas sempre vai haver um porquê. Por que eu devo responder o meu chamado? Por que você ainda não respondeu? Por que em algumas áreas Deus já te mostrou muitas coisas? Por que, Henrique, Deus já te mostrou muitas coisas e você ainda não fez? Tem alguns porquês. Nessa noite Deus ele te pergunta: por que, filho meu, você ainda não me deu o seu coração? Talvez aí na sua cadeira você está dizendo: pastor, mas eu já entreguei o meu coração para Jesus, eu já frequento uma célula, talvez você já frequente um M12, já é um discípulo, mas talvez você ainda não conseguiu responder o seu chamado no nível que Deus te chamou. No nível em que Deus te chamou, com poder, com fogo, com graça, com unção, com sabedoria, com discernimento, com compaixão pelo perdido, com amor. Por quê? Podemos citar algumas desculpas que Moisés deu a Deus. Quem é você? A primeira pergunta que talvez Moisés fez para ele mesmo: quem sou eu? Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, é contigo, mano,
o que eu quero. É com você mesmo. Eu tenho um negócio com você. E é você que eu vou usar para poder libertar um povo que está sendo oprimido. Deus, Ele te chamou, meu irmão, para poder libertar não só a sua mente, não só transicionar a sua mente, como Romanos 12 diz, de um nível para um outro nível. Mas o objetivo de Deus, quando Deus te elegeu, segundo o coração do Pai, na sua vida, na sua história, nessa geração, foi para que você pudesse se desvencilhar do mundo, se desvencilhar do pecado, se desvencilhar do passado e entender que Deus tem uma chamada profética para um futuro promissor na sua vida, na sua história, mas com um objetivo e um propósito único e exclusivo, para que uma geração seja abençoada através da sua vida, através da minha vida. O meu pai pôde aceitar Jesus, através da vida do apóstolo, a família toda dele pôde aceitar Jesus, e muitos outros testemunhos nós temos aqui. Através da sua vida, muitas pessoas estão tendo a oportunidade de aceitar Jesus, mas por causa da negligência de alguns, por causa da minha negligência, muitas pessoas não estão tendo a oportunidade do reino dos céus, não estão tendo a oportunidade do reino de Deus, de conhecer a Yeshua como o único e suficiente Salvador. Olha para o teu irmão e diga: o reino de Deus chegou. Essa semana, apóstolo, eu estava orando na nossa célula e eu me senti muito envergonhado, porque nós já aprendemos muito, já fomos muito ensinados em muitas áreas, mas de verdade pouco nós temos feito, dentro do nível que nós já sabemos e já conhecemos. E quando nós começamos aquela célula ali, a nossa célula em Jardim Colorado, um rapaz que estava lá de fora da célula, nem tinha visto ele se colocou e falou: eu posso participar? Eu falei: claro. E aí ele veio, participou com a gente e já marcou: semana que vem eu quero participar de novo. Eu falei: Deus, os pecadores, nós somos o maior. Muitas áreas Deus já me elegeu. Muitas áreas Deus já escreveu o teu nome para que você estivesse como líder, na linha de frente, homem de ponta, mulher de Deus, homem de Deus, que as pessoas olham e falam: você é um homem de Deus, você é uma mulher escolhida no coração de Deus, olha como que você é. Mas muitas vezes você ainda não acredita que Deus te elegeu. Deus chamou Moisés para libertar não uma família, não foi um vizinho, não foi aquela pessoa que estava no tráfico, apenas uma pessoa, mas a Bíblia diz que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Mas a Bíblia diz que Deus chamou Moisés com o propósito de libertar toda uma geração. Através da minha vida, meu irmão, muitas pessoas, muitas gerações serão libertas. Através da sua vida, muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres serão libertas em todas as áreas, em todos os níveis da vida, se houver um sim para Deus. E se você que veio aqui nessa noite, talvez com muitas dificuldades, talvez com muitas lutas, muitas guerras, o Espírito Santo, Ele é Senhor da sua vida. E eu creio nessa palavra que foi falada aqui, que Jesus é o nosso herói. Eu quero te dizer que se não fosse Jesus na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria me casado. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria 2 filhas preciosas. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria a oportunidade de ser o profissional que eu sou, de ser quem eu sou. Mas através de Jesus, meu irmão, um dia, um jovem com apenas 16 anos para 17 anos aceitou Jesus como o único suficiente Salvador.
com uma história desgraçada, com uma árvore genealógica destruída. Mas Deus, Ele muda toda desgraça, toda miséria, toda destruição em bênção. Deus, Ele muda toda maldição em bênção. Talvez você está olhando para você mesmo e dizendo, mas eu não tenho valor. Deus, Ele me chamou, pastor. É mentira, eu não tenho valor. Meu irmão, Deus, Ele ama você como você está. Ele ama você exatamente como você é. A gente costuma falar, de ouvir, poxa, mas eu fumo, eu bebo, eu ainda faço isso e aquilo. E a Bíblia diz, vinde como estáis, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu não sei qual é o seu jugo nessa noite. Eu não sei qual é a acusação que o diabo está fazendo para você nessa noite. Eu não sei qual é o peso, qual é o fardo que você tem carregado. Mas você precisa dar uma oportunidade a Jesus para que esse fardo seja arrancado dos seus ombros. Para que você saia daqui e entre dentro da sua casa e fala, Deus, como eu sou diferente. Você não vai se aperceber. Mas o mundo espiritual nessa noite está convergindo ao seu favor. O reino de Deus vai chegar nessa noite para a sua história. E você vai sair daqui marcado pelo poder do sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o povo de Israel foi marcado nos umbrais das portas. O poder do sangue de Jesus virá sobre a tua vida nessa noite. Você será cheio da vida de Deus, cheio da glória de Deus. E tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está fora de ordem, será colocado em ordem. E hoje você sairá daqui como um vaso limpo, um vaso renovado, um vaso transformado, um vaso sem trinca, sem brecha. Talvez você está dentro da igreja, mas desviado, com o coração longe do chamado. Talvez ainda em célula, como líder de célula, como 12, mas com a mente lá fora, dentro de um propósito humano. Olha para o seu irmão e diga, deixa as desculpas para trás. E diga sim para o seu chamado. Moisés sentiu falta de intimidade. Diga, intimidade. Eu lembro quando eu fui para o monte a primeira vez. Mas antes de ir para aquele monte, o pastor Samuel e a Tassiane, dentro da sorveteria aqui na Avenida Sérgio Cardoso, me encontrou ali dentro e falou, vamos para o monte. Eu falei, não, esse negócio de monte para lá, não quero ir para o monte nada, vou orar dentro da minha casa. Mas a primeira vez que eu fui para o monte, eu lembro quando eu estava subindo para o monte de Aguruna, o pastor Danilo com o violão, e eu, o Douglas e o Alessandro, nós estávamos subindo o monte cantando, fazendo um trieto, né? Mas existe, apóstolo? Quarteto, eu sei que existe, mas trieto, pula. Eu sei de uma coisa, nós estávamos subindo adorando a Deus com o coração quebrantado, buscando a presença de Deus, chorando a presença de Deus, e com os olhos lacrimejando, nós terminamos de subir aquele monte, e o apóstolo fez uma roda e começou todo mundo a orar, cantar, adorar, e eu me lembro que ele pegou a palavra e disse assim, para tudo. Eu falei, o fogo vai descer. E quem conhece, aí eu falei, vai acontecer agora. E aí ele foi e falou assim, agora nós vamos adorar a Deus. E aí o pastor Danilo começou a tocar uma música, bem cedo eu te buscarei. E quando eu abri a minha boca para poder adorar, eu fui batizado com o Espírito Santo. O fogo de Deus veio sobre a minha vida. O apóstolo não estava impondo as mãos em ninguém, receba o Espírito, nada. Eu estava com o meu coração quebrantado na presença de Deus, e quando eu abri a boca para poder orar, eu não ia cantar, eu não sabia aquela música. Eu fui cheio da vida de Deus, e eu não esqueço nunca mais daquela noite. Eu preciso te dizer, jovem, que a minha vida nunca mais foi a mesma, com muitas lutas mesmo,
com muitas guerras, com muitas adversidades, com muitos pecados, bater na porta todo dia. A parada é difícil, mas a decisão precisa ser maior. E eu lembro que do meu lado caiu o Alessandro, cheio de Deus, falando em línguas, desembolando. E quando eu cheguei em casa, meu irmão, eu falei, cara, isso é real, isso existe. E eu queria a cada dia mais buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo, porque eu me amarrei naquele negócio e falei, cara, isso é tremendo, porque eu só ouvia falar, eu só via as pessoas cair aqui na igreja, aqui no altar. Mas a primeira vez que eu tive a oportunidade, eu disse, Espírito Santo, sela a minha mente e o meu coração, eu sou totalmente teu. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo que você não pode ser 99% de Deus. Sacode seu irmão aí. Não deixa ninguém quieto. Sacode aí. Aí atrás também. Sacode aí, você que está em pé. Sacode e fala, meu irmão, seja cheio de Deus. Como diz Thales Roberto, depressão. Eu e você precisamos ser cheios de Deus. Moisés, ele teve dúvida no coração dele porque faltava a ele intimidade. Irmão, se faltava a Moisés intimidade, imagina. E Deus o visitou com sarça ardente, com fogo no meio da sarça, entre a sarça, mas ele olhou e ele se perguntou, mas olha, a sarça não está sendo consumida. Diga, dúvida, saia do meu coração. Moisés não conhecia a Deus suficientemente bem para descrevê-lo ao povo, e faltava-lhe convicção sobre o seu relacionamento com Deus. Mas veio a resposta de Deus: eu sou o que sou. Diga, eu sou o que sou. Irmão, Deus é o que Ele é. Mas você precisa entender que Deus, Ele te chamou como você é. Como você é? Como você está? Como você é e como você está, é como Deus quer. E a Bíblia diz que Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, é com você que eu vou mudar a história de uma geração. Gostaria de te convidar a ficar de pé nessa noite. Propósito precisa ter uma missão. Deus, Ele vai plantar sonhos no seu coração. Deus, Ele vai começar a sacudir você de uma forma sobrenatural. Áreas da sua vida que você nem imaginava, Deus vai começar a te visitar hoje. Em momentos que você não imaginava, o Espírito Santo vai chegar e vai te encher com poder, com graça, mas com um propósito específico. Deus, Ele te ama, velho. Se você está desviado, se você está fora da rota. Há muitos anos atrás nós fizemos um evento ali na quadra, no centro comunitário, chamado Metanoia. Se você está fora da rota, seja um homem ou uma mulher metanoia, e mude a sua rota nessa noite. Decida viver para Deus, viver no centro da vontade de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Se porventura há enfermidade na sua alma, se há algum nível de pendência, não sei como você está vivendo, mas se há algum nível de pendência na sua família, nos seus sentimentos, no início nós convidamos o Espírito Santo para poder fazer grandes coisas na vida da família, e pedimos a Deus para que um anjo fosse enviado para a sua casa. E nesse momento existem anjos a serviço da sua vida, porque você é a igreja do Senhor. E se você crê, nesse momento está sendo desfeito todo embaraço no reino do Espírito. Todo laço que estava sendo preparado contra a sua vida será desfeito em nome de Jesus. Sobre a tua vida não vale encantamento, mas a partir dessa noite será a vida de Deus sobre a tua vida.
célula, você está dizendo: Deus, eu preciso do teu poder, preciso do teu fogo. Quando eu falo para as pessoas, parece que não está acontecendo nada. Parece que eu ministro a célula e parece que ficou uma coisa mecânica. Eu preciso ser cheio do teu amor, cheio de compaixão, porque o fogo de Deus arderá continuamente sobre a tua vida, porque você é o altar de Deus nessa terra, você é o altar de Deus para a sua geração, você é o altar de Deus para a sua casa, para a sua família. A adoração profética virá e o céu será aberto através da tua vida. Se há bronze, se há prisão, você é o responsável para que todo mal, toda escassez vá ser retirada. Deus vai usar você, assim como Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo que estava preso, que estava cativo, o povo que estava sendo oprimido. O diabo muitas vezes tem te oprimido em muitas áreas, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, talvez no seu ministério. Há um nível de opressão que você ainda não conseguiu entender, você ainda não entende o que está acontecendo, mas isso é guerra espiritual, e guerra espiritual precisa ser vencida através da palavra, através da oração, através do jejum, através da vida de Deus. O pastor Samuel essa semana me disse que Deus falou com ele, que ele estava no meio de uma guerra, mas ele estava vivendo na força do próprio braço, mas o Espírito Santo sussurrou no ouvido dele dizendo: filho, apenas depende de mim. E ele me disse, ele foi para a oração, ele foi para o jejum, e no mesmo dia veio a resposta de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas existe uma resposta de Deus para você nessa noite. Existe uma resposta de Deus para o seu chamado. Existe uma resposta de Deus para a salvação da sua família. Existe uma resposta de Deus. Mas você precisa dizer primeiro: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser como Neemias, eu preciso estar na brecha, na tua presença, e estar no centro da tua vontade. Feche seus olhos. Comece a orar a Deus. Comece a orar ao Espírito Santo. Como o som de muitas águas, abra tua boca, abra teu coração. Feche seus olhos, com seus olhos fechados, comece a orar. E nessa noite você vai visualizar no reino do Espírito. A voz de Deus está te chamando nessa noite. Mas Deus está te chamando não é para a sua resposta amanhã, meu irmão. A sua resposta